Saudações, trekkers! Bem-vindos a mais um Falando sobre Star Trek. Eu e o Capitão Fábio Engler estamos aqui novamente com vocês e hoje nós vamos falar um pouco sobre Axanar, bem pouquinho, um pouquinho do novo short track que será no próximo dia 14 de novembro, intitulado Ask Not, que já tem um trailer rapidíssimo aí, a gente vai exibir aqui rapidíssimo e vamos comentar um pouquinho sobre ele. E que mais, Fábio? A gente vai falar sobre mais o quê? A gente vai falar os outros dois short tracks, além disso, e também curiosidades e novas teorias sobre Star Trek Picard. Isso. Ele confundiu um pouco, tá? Eu estava falando do que a gente vai falar hoje. Ele quis falar do que a gente está falando do nosso evento. O nosso evento, que será dia 23 de novembro próximo, na Biblioteca Mário de Andrade. Nele nós vamos conversar sobre todos os short tracks que foram exibidos até então. E aí nós vamos ter surpresas durante esses debates. E como o Fábio gosta de falar, eu vou deixar ele falar sobre... A gente vai ter convidados nesse evento, né? A CBS já foi convidada, ainda não respondeu se vai, mas os romulanos confirmaram presença. Preparem-se. O que ele quer dizer é que vão ter surpresas. Eu não vou falar. Terão surpresas. E por falar em surpresas, esse evento especificamente é para a gente angariar fundos para as nossas atividades filantrópicas. E a mais importante do ano é justamente aquela que nós entregamos gêneros de primeira necessidade para o asilo Casa dos Velhos de Irmã Alice, que se localiza em Guarulhos. A última vez que nós estivemos lá, foi uma entrega de alimentos, né, Fábio? Como é que foi essa entrega? Em julho a gente teve a Contrackers 2019, arrecadamos mais de 600 quilos de alimentos, foi a maior arrecadação de uma Contracker até hoje, além de uma centena de agasalhos que o pessoal também doou em julho, e a gente levou tudo isso lá para a casa dos velhos da Irmã Alice, que é um asilo, um local, um residencial para segurar a vida e os problemas desses velhinhos aí que são dependentes, e que precisa de muita coisa, né? Além de alimentos e agasalhos, eles precisam de utensílios para o dia a dia, né? Fraldas geriátricas, equipamentos para medicação, uma série de coisas. E que a gente vai aproveitar agora, nessa nosso Tracker Day, dia 23 de novembro, arrecadar também para levar essas coisas e fazer um Natal para eles. E engraçado que essa arrecadação vai ser um pouco diferente. Além de ter em breve nós vamos divulgar nas nossas mídias contas para depósito e tudo mais, o pessoal que depositar de R$ 40 para cima, fazer um depósito, a cada R$ 10 vai receber um número. E esse número vão concorrer a calendários exclusivos e oficiais, não é, Fábio? São calendários de parede de Star Trek, licenciados pela CBS e importados. São 3 calendários que você concorre a cada número que você compra. Um deles é um calendário Klingon, com vários temas Klingons para cada mês do ano, e outros 2 calendários das naves do ano, Ships of the Year. E essas naves também, diferentes naves para cada mês do ano. Esses calendários, você doando R$ 10, você adquire um número e a cada R$ 10 você adquire mais números para a gente sortear no dia. E caso você não possa estar lá na hora do sorteio, esses calendários, quem ganhar, a gente manda por Sedex e você não vai ficar sem. E não esquecendo que uma semana depois nós teremos a nossa famosa e tradicional doação de sangue, onde na Santa Casa, onde nós vamos também receber alguns doações se alguém quiser também entregar. Então estaremos lá também uma semana depois, na Santa Casa, doando sangue, que é outra Isso. de nossas tradicionais campanhas. Esse É a ano... nossa 11ª doação de sangue, dia Exatamente. 30 de novembro, uma semana depois do Tracker Day, já tem a doação de sangue, a nossa 11ª, nossa DS-11. Exatamente, Fábio, é isso mesmo. E aí vocês podem verificar o seguinte, que infelizmente esse ano vai ficar tudo muito corrido, né?
nós só conseguimos fechar o local muito em cima da hora e tal, então a gente está fazendo uma divulgação assim rapidinha, mas contamos com a presença de vocês. Mas a gente já falou muita coisa aqui e não falamos do que interessa, que é justamente o short track, o próximo short track. Então vamos lá, eu vou pôr aqui o videozinho e vamos conversando sobre ele, tá certo, Fábio? É isso aí. O short track do Pike. Exatamente, short track do Pike. A few hours ago, the Enterprise picked up a distress call from the USS Bowman. I need you. Você percebeu aqui que ele já começa falando que eles receberam um pedido de ajuda de uma tal USS Bowman, que não consta em lugar nenhum, né? É uma nave nova aí. Mas o Bowman lembra alguma coisa, né, Fábio? O que ele não lembra? É interessante ele falar isso, né? Que a que a Enterprise recebeu um distress call, uma chamada de emergência, né? Da USS Bowman. Bowman é uma nave que no universo canônico de Star Trek não existe ainda, mas a gente sabe que Bowman é uma referência direta a um personagem de 2001, uma Odisseia no Espaço. Se você que é um trekker mais jovem, né, do que nós dois aqui juntos, você tem menos de 20 anos e não conhece 2001, uma Odisseia no Espaço, faça o favor de assistir. Você vai encontrar inclusive no YouTube, e isso já perdeu direitos autorais, porque já tem muito tempo. E você vai gostar de assistir 2001 no Centro Espaço. E lá nós temos um astronauta que faz uma interação com a inteligência artificial e é exatamente o Tenente Bowman. Exatamente. Mas adianto para vocês, o filme é chato. É um filme da década de 70, longo pra caramba, mas muito bom. Se você aguentar assistir, ele é ótimo. Muito bom. Mas a história é muito boa. A história é ótima. Vamos seguir aqui o nosso enredo. To let me out of here. You're a prisoner. Aqui tem uma coisa interessante, né, Fábio? O capacete que ele está usando ali, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Que puseram nele. É um capuz, né? É um capuz que ele é nada mais do que totalmente moderno. Ele é exatamente eletrônico. Ele é como se fosse um quebra-cabeça montado em cima dele. Holográfico. É uma coisa bem diferente. Olha só como é que ela desmonta isso. Parece que ela tem um celular na mão, ó. Olha lá, ó. Ela desmontou o capacete e virou um quadradinho que guardou bem ali legal. Na coisa. Bem legal. Isso é original, né? Nunca foi visto em Star Trek. Nunca foi visto. É uma coisa bem interessante isso aí. Vai saber o que significa isso. Bom, vamos seguir aqui. Vamos ver o que ela mais fala. Mistério. Your orders carry no weight anymore. Cadet, I am giving you a direct order to release me. That only applies to an active captain. Vê que ele está preso, ele deu uma ordem direta para ela soltar ele e ela não quis nem saber. Dizendo que ali ele não manda mais nada. Ele está com algemas. Se vocês perceberam, ele está algemado. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês que ele está algemado. Cara de louca. É. Captain. Olha lá, ó, ele está algemado. Ó. Está com as mãos presas aqui. E nesse momento ele vai falar para ela uma coisa interessante também. When this is all done, you will never see the inside of a starship again. Simplesmente ele faz uma ameaça para ela, né? Faz uma ameaça para ela. Nunca mais vai pisar numa nave estelar. É interessante, ela parece ser humana, né? Mas ela tem uma reação e uma fala bem estranha. Não me surpreenderia se fosse uma alienígena aí disfarçada. Eu não sei não. Ela é totalmente humana, é cadete, eu não sei não. Pode ser, na realidade, a gente nunca sabe. Pode ser até uma betazoide, né? Tem aparência humana, é uma betazoide. Não dá pra gente saber exatamente. Mas uma coisa que eu achei interessante disso daí. Houve uma reportagem esses dias que eu li que como ele chama? Alex Kurtzman, é ele, né? O produtor? Sim. Ele falou o seguinte, que eles estão fazendo esses short tracks muito baseados, né, na Enterprise e no Pike, porque eles estão muito atentos a esses personagens e não descartam a ideia
de vermos eles novamente por mais tempo, por um período mais longo. Ou seja, ele deu a deixa de que eles estão estudando uma série deles. Uma série. Interessante isso, né, Fábio? Não, se você perceber, todos os short tracks têm a ver com algum episódio de série, né? De Discovery, ou, nesse caso, nós estamos tendo aí o Pike num short track. Isso dá a entender que nós vamos ter uma série do Pike, entendeu? Assim como a gente teve short track do Saru e apareceu o planeta do Saru, a gente teve o short track da nave Discovery no futuro, e agora nós vamos ter a terceira temporada da Discovery no futuro. Agora nós estamos tendo um short track do Pike. Isso leva a entender que nós vamos ter uma série do Pike. Ele disse naquela entrevista que eu vi que tanto o Ethan Peck, né, o Spock novo, como a número 1, eles são personagens muito carismáticos, né? E isso eles estão estudando com muito carinho o que fazer com esses personagens, o que é uma deixa interessante, mesmo porque, além de nós, fãs brasileiros, os fãs americanos ficaram enlouquecidos com o Pike em Discovery. Até mesmo aqueles que não gostam de Discovery gostaram muito da interpretação do Pike e da Enterprise, inclusive da breve aparição da número 1, que eles acharam muito marcantes. O pessoal que não gosta de Discovery, não são poucos, são muitos. Não é meu caso, apesar de parecer isso, eu sou só crítico. Mas eu gosto de Discovery. Eu gosto de algumas coisas e desgosto de outras, mas eu sou só crítico, eu gosto. Eu não sou fanático, Também Mas não sou fanático, não. não. Eu estou esperando a temporada toda se terminar, todas as temporadas, para poder julgar. Bom, mas é interessante que o Kurtzman falou na Comic Con que quando eles escutaram os fãs falando sobre série de Pike, uma nova série com o Pike, tá, ele disse a seguinte frase: nós escutamos em alto e bom som que vocês estão falando sobre o Pike. exatamente. Ou seja, ele não está deixando isso de lado, não. Claro que não. Mesmo porque, né, meu caro? Isso aqui manda, né? Isso aqui manda. Então, se eles tiverem uma série de Enterprise com o Pike fazendo mais sucesso que a Discovery, juntando todos os fãs, tanto os que gostam de Discovery quanto os que não gostam, e você pôr toda essa turma para andar junta numa série que unifique todo o universo de novo, você vai ter muito mais grana entrando nas audiências. Enfim, a semana que vem, ou melhor, no dia 14, porque eu não sei quando é que você está assistindo isso, no dia 14 de novembro, depois que exibirem o novo short track, nós voltaremos aqui para discutir um pouco, né, Fábio? É isso aí. E você sabe, né? Os short tracks, eles normalmente passavam na Netflix e agora não estão passando em lugar nenhum, só nos Estados Unidos e no Canadá. Os ingleses, os franceses, os alemães, os russos, estão todo mundo pé da vida com isso. Brasileiros. Toda hora, todo lá no Instagram e no Twitter reclamando disso, que não está passando para a gente isso. A gente também está reclamando junto à CBS e à Netflix sobre isso, e até agora nada. E aí você sabe, né? A CBS fica segurando e não libera para o mundo inteiro, para mais de 200 países, fica só segurando para 2 países. O que vai acontecer? Bom, eu não sei. Isso aí é discutível. Eu não sei se é a CBS que está segurando ou a Netflix que não quer exibir. O ano passado, sem falar nada para ninguém, quando acabaram os short tracks, vamos chamar de primeira temporada, vai de short tracks, eles liberaram esses short tracks e não avisaram nada. A gente só descobriu que estava lá quando liberou a primeira temporada de Discovery. Mas eu conheço pessoas que assistiram short tracks antes da primeira temporada de Discovery. Eu conheço, exatamente. Não os Romulanos. Na Netflix. Assistiu na Netflix, se eu não me engano, em novembro. Eles assistiram os short tracks. Quando acabaram todos os short tracks, a Netflix liberou todos de uma vez, só que não falou nada, não teve propaganda nenhuma. E nós só descobrimos quando foi assistir a primeira temporada de Discovery. Essas pessoas falaram para mim que já tinham assistido na Netflix antes. De repente, quando você tiver o último short track, que é em janeiro, a Netflix, a gente vai ter que ficar atento, de repente ela libera todos de uma vez. Mas o problema, César, é que esses short tracks, alguns deles são prelúdios. Por exemplo, o short track de janeiro, vai passar dia 9 de janeiro,
já foi anunciado pelo Kurtzman, que é um prelúdio ao Star Trek Picard. Então, sim. certo, ele liberar Antes. para a gente poder ter o prelúdio. Então, mas o último não é em janeiro? Então, existe o El do Star Trek Picard. Então. E esse outro que vai ter agora, em dezembro, são 2 em dezembro, que são prelúdios para Star Trek Discovery. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a Netflix não se preocupa muito com isso. O que ela pode fazer é o seguinte, em janeiro, depois do último, ou fevereiro, depois do último Short Track, ela pode liberar todos para todo mundo. É isso que eu estou dizendo. Pode ser que aconteça, eu não sei qual é a estratégia deles, mas, enfim, na minha opinião, é uma estratégia falha. Eles podiam liberar sempre que libera nos Estados Unidos, como liberam aqui um dia depois. A minha única preocupação, só desculpa, Fábio, vou deixar de falar, a minha única preocupação é com relação a Picard, porque vai ser da Amazon e não vai ser da Netflix. E a Amazon, quem assiste a Amazon, aqui no Brasil, a Amazon Prime, aquelas legendas são uma coisinha pequenininha, bem diferente, eles precisam evoluir bastante. E o segundo, ninguém me convenceu assim que no dia seguinte da exibição nos Estados Unidos, a Amazon vai liberar a exibição no Brasil. Eu quero crer, a gente já até conversou sobre isso outras vezes, que a Amazon libere um dia depois, porque senão os romulanos vão entrar em ação de novo. Eles já estão entrando, César, os romulanos já chegaram. Quero te informar que os romulanos vieram para jantar e não foram embora. Claro eles estão entre nós. Você chama eles de romulano, eu acho que são um pouco ferengue na realidade. Mas tudo bem, esses romulanos aí, mesmo porque não cobram nada, né? Mas tudo pois bem. É. Então não é ferengue. Bom, enfim, isso foi o que a gente tinha que falar a respeito do trailer, rapidíssimo, não fala nada, a gente só está... E nós vamos debater esse também lá no dia 23, lá na Biblioteca Mário de Andrade. Com os romulanos presentes, Com os romulanos e quem sabe a CBS, a gente já convidou a CBS também. Pois é. Bom, de qualquer maneira a gente vai conversar sobre isso. Outra coisa que está rolando na rede aí... News. Isso, uma coisa que está rolando na rede aí é sobre uma ação movida na justiça pelo cara que disse que inventou um jogo dos tardígrados. Quase que eu errei, hein? Dos tardígrados. E ele perdeu, mas eu vou deixar o Fábio falar sobre isso. Então, Anas é o nome de um indiano que é um técnico de informática, um especialista em games, e ele estava desenvolvendo em 2014 um jogo baseado em tardígrados. E ele conta nesse relatório no site dele, onde ele está fazendo uma vaquinha para conseguir fundos para uma ação judicial contra a CBS. É uma ação contra a CBS. Vai vendo. Ele disse que em 2014 começou a fazer esse jogo e configurar e colocar uma fase beta na internet com os tardígrados como sendo uns pilares para viagens interplanetárias, interestelares de alta velocidade. Não lembro nada que seja parecido com Star Trek Discovery em relação a isso. Você lembra alguma coisa que tem a ver com isso, César? Então, tardígrados ajudando em Warp Speed, em Sporodrive. Não, o jogo dele falava sobre isso e ninguém mais falou sobre isso. Nem em 2017, nem em 2018, né? Imagina. E nesse jogo dele tinha inclusive um cientista que era um especialista em fungos que tratava desses tardígrados e descobriu o aparelho. Eu não vi isso em nenhum lugar também. Ele, inclusive, era um cientista que estava tendo um romance com um médico em uma nave espacial. E ele tinha também uma auxiliar que era ruiva, que era muito engraçada, e tinha também uma outra tripulante que era muito espivitada e que fazia de tudo para ajudá-los a conseguir desvendar mistérios no jogo. Então, ele colocou... No jogo tinha alguém lá, um personagem principal que salvava o universo toda hora, em cada episódio? Exatamente. Só os nomes das pessoas é que eram diferentes. Mas o jogo é exatamente Star Trek Discovery. Mas a justiça americana disse que não é, né? Não, a justiça americana julgou a petição do cara, do Anas, e disse, olha, o Star Trek Discovery está falando de tardígrado. Tardígrados é um animal, um ser vivo no universo, está falando sobre viagens espaciais. Isso qualquer um pode falar, não está plagiando você. Não está plagiando você.
E aí ele perdeu, a ação foi encerrada, né, no final do ano passado. Só que ele não se conformou com isso. Vocês pensam que é só no Brasil, né? Vocês pensam que é só no Brasil, né? Vai. Ele não se conformou e entrou com uma ação. Está precisando de grana para pagar advogado e tudo mais, porque a CBS tem muitos advogados bons, né? E ele criou um site que chama Justice for Anas, Justiça para Anas, que é o nome dele. E nesse site já tem $20 mil doados nessa vaquinha que ele está fazendo e os americanos estão bancando, principalmente aqueles que estão com raiva de Discovery, porque estão achando que realmente é um plágio. Eu olhei o jogo do cara na internet e é realmente um plágio, entendeu? Não dá para dizer que Não, não a justiça americana falou que não é. A justiça americana falou que não é, e a justiça Lamentável. americana falou que não é, não é. É lamentável, né? Agora eu vou te dizer uma coisa, vai. Também tem as coisas também são meio sacanas, né? Ele pediu primeiro $20 mil. Ele conseguiu os $20 mil. Agora ele quer 40. Quando chegar no 40, ele vai querer 80. Não, mas ele coloca a justificativa, porque ele tem Claro. advogados, depois tem o processo, Claro. depois tem isso. Ele coloca tudo lá. Nada disso lembra Axanar, né? Nada ali. Eles já atingiram $1 milhão, depois eles gastaram com advogado, depois ele precisava mais de não sei o quê. Nada disso lembra. Gente, tá bom, vai. Só que tá o bom. desenrolar de Axanar é um pouco diferente, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas não, vamos falar já. Nesse caso do Tardígrado, ele está nesse processo e é bom que a CBS não use mais o Sporodrive, como prometeu que não ia usar. Não tenha mais o Sporodrive, porque vai dar problema. Eu acho que eles vão usar só o Sporodrive se quiserem voltar para o passado, e mesmo assim não vão conseguir. Bom, vamos seguir aqui. Aí Axanar. Tem o processo Axanar e tem o filme, o fan-filme Axanar. Exatamente. Que logo vai estar entrando aí. Inclusive, hoje teve um novo teaser. Hoje né? é dia 8 de novembro. Teve um novo teaser de Axanar. São 30 segundos que aparece lá 3, 4 naves. Parece uma frota de naves chegando no planeta. Parece uma frota chegando da época 20 anos antes de Kirk, né? Naves 20 anos antes da Enterprise do Kirk. E já teve também exposto, já 2 semanas atrás, novas cenas também. Eles estão em gravação acelerada e logo nós vamos ter Axanar em 2 episódios. E foi feito acordo com a CBS, 2 episódios de 15 a 20 minutos eles podem fazer para contar a história toda deles. Era para ser de 2 horas, vai virar uma história de 40 minutos. 40 minutos. No máximo. Bom, enfim, vamos ver o que é que vai rolar. Mesmo porque o ator principal, o Richard Hatch, né, que era o Apollo de Battlestar Galactica, da primeira Battlestar Galactica, e ele também trabalhou na segunda, faleceu, infelizmente, o ano passado e deixou Axanar a ver navios também com essa, porque ele era o general qualquer coisa que tem lá, um general Klingon, que era um dos atores principais e, infelizmente, não vai poder estar presente nessa daí. Inclusive, Enfim. Se vocês quiserem ver esse teaser novo e o outro das 2 semanas atrás, quiserem ver nas nossas mídias, tem lá no Facebook, a gente publicou esses teasers do Axanar. Ou então, você entra para o nosso grupo do WhatsApp e você vai saber dessas novidades em tempo real. Toda hora que sair uma novidade, você fica sabendo e a gente coloca lá também. É só você mandar um e-mail com o seu nome, o seu celular, para startrekkers2014@gmail.com e a gente coloca você no grupo do Star Trekkers Oficial, um dos maiores grupos de Star Trek do Brasil. No WhatsApp. E aqui embaixo eu vou deixar todas essas coordenadas para vocês na descrição do vídeo, todas essas coordenadas das nossas mídias sociais, onde vocês podem ver, inclusive no Spotify, nós temos algumas coisas do nosso antigo Podtrackers e tudo mais. Enfim, outra coisa que a gente ia falar também são sobre um novo distintivo, um novo distintivo que aparece na lapela, no peito do Kuber, Dr. Kuber. Eu vou pôr aqui, vocês desculpem a qualidade, mas é a qualidade que a gente tem, infelizmente. Mas a foto foi lançada desse jeito mesmo, para não dar muito a enxergar. Né? Vou ver se eu acho ela aqui. Soltaram no Twitter e depois na internet essa foto do Kuber com esse distintivo, com esse comunicador de uniforme. Exatamente, mas a gente vai colocar ela aqui. Isso mesmo, peraí.
Você sabe que as coisas feitas com amor e carinho são amadoras. Então, Enquanto o César vai colocando, eu vou falando um pouco da teoria. não, já está Eles... aqui, eu já vou colocar. Tá aí? Pronto, Beleza. está no ar aí. Olha lá. A nossa foto, acho que talvez esteja atrapalhando um pouquinho, mas dá para você ver que na lapela deles, os médicos aí, do Cooper e da assistente aí da doutora, tem este e-budget, né? Esse comunicador em forma oval, que é bem diferente da frota que eles tinham antes de fazer a viagem no tempo, no futuro. E existem teorias que esse distintivo pode ser um comunicador do século 31, né, onde eles estão agora, mais avançado, que permite a eles se comunicar como acontecia na nova geração. E ele tem um formato que parece um pouquinho com o distintivo ou com o comunicador dos bajorianos. Mas eu acho que não tem muito a ver Bajor aqui nesse lance, a menos que a gente tenha bajorianos no futuro liderando alguma força. Eu acho que não tem nada a ver. Ele é só similar por causa desse formato ovalado aí, meio oval e tal. Porque você pode ver que dentro, na parte interna dele, você vai ver que a parte interna dele aqui, ela é totalmente diferente. Não dá para ver na imagem, não é boa, mas você percebe que ele lembra, sim, lembra com certeza, mas ele não tem nada a ver com isso, não é. E pode ser exatamente um comunicador mesmo do futuro, afinal eles estão tantos anos no futuro, 10 mil século anos. 31. Pois é, então, 10 séculos no futuro, né, em relação a gente. Então, é uma coisa esquisitona. Aliás, século 32. Isso. De qualquer maneira, é bem diferente. E tem uma teoria também na mídia, é que esse comunicador possa ter outras atribuições, como, por exemplo, um teletransporte de emergência. Que eles podem ter aí, como aconteceu em Nemesis, que a gente viu o Data e o Picard com um dispositivo portátil para teletransporte. Pode ser. Outra coisa que apareceu aqui, nós temos a nossa Denise Crosby, que ela pode vir aparecer. Uma das teorias é porque é o seguinte, a Discovery, o Picard, a série Picard, nesse caso, ela vai passar a girar muito em torno dos acontecimentos que ocorreram depois da destruição de Romulus. E também com leve foco, até mesmo focada pelo que a gente viu nos trailers de Picard e tudo mais, que terá muito de Borgs aí. Aí eu vou deixar o Fábio falar a teoria que ele achou na internet também. Tem várias teorias rolando, mas uma delas, a mais difundida nos Estados Unidos, é sobre a Sela, né? A Sela, que era a filha da Tasha Yar, em Nova Geração, essa aí que vocês estão vendo agora, e ela poderia estar viva nessa época do Star Trek Picard, 2399, porque ela não morreu em Nova Geração e ela também aparece em Star Trek Online. Aparece atuando, vocês estão vendo aí agora, ela aparece atuando já com o Tal Shiar, que é a seção 31 dos Romulanos. Ela poderia estar envolvida nessa trama, já que a gente está vendo nos trailers do Star Trek Picard, Romulanos tomando posse de cubo Borg, fazendo talvez engenharia reversa e fazendo alguma coisa com a tecnologia a bordo, que tem tudo a ver com a história dos quadrinhos sobre a supernova que destruiu o planeta de Romulus, que a gente sabe a história através do Star Trek 2009, do cinema, da linha Kelvin, e que o Spock fala um pouco rapidamente isso através de um elo mental com o Kirk. E tem os quadrinhos que falam sobre isso. Bom, eu acho que é improvável. Vejamos aqui, ela era assim. Ela está assim. Então, gente, não dá, né? Vamos lá, ó. A mulher é assim. Ela está assim. Então, eu não sei não. Pode ser que ela apareça aí sendo até a chefe. Mas ela pode ter envelhecido igual o Picard. Pode. Mas sei lá, ninguém falou nada dela, ela mesma não se manifestou nada disso. Pode ser uma surpresa. Aliás, eu lembro que os personagens que vão aparecer, que a gente já viu, que é a Troy e o Riker, também diziam, antes do Star Trek Picard ser divulgado amplamente, que também não tinham sido convidados para nada, que não sabiam de nada. Era mas surpresa. agora todo mundo abriu o jogo, tá todo mundo falando que vai participar.
Tem nego falando até pelos cotovelos, e ela não falou nada. Eu não acho que ela vai participar, não. Eu acho que não cabe. Pode ser, vai, Pode. dando uma canja tal, que realmente ela entre lá, faça uma ponta em algum episódio, aparecendo como uma general, né, uma centurião, qualquer coisa que valha lá, porque as patentes romulanas, elas seguem as patentes do Império Romano, então ela pode ser um centurião, uma senadora, sei lá o que ela pode ser. Mas, não sei, né? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Eu, particularmente, acho improvável, mas eu não vou dizer que é impossível, não é, porque isso pode ocorrer. Bom, Você acha que os trackers iriam ter uma boa reação se aparecesse a Cela, se aparecesse a Denise Crosby? eu acho que seria indiferente. Ela aparecendo ou não, seria a mesma coisa, sei Eu lá. acho que o pessoal ia gostar. Ah, não sei, eu não sei. Para mim, se ela não aparecer, não faria muita diferença. Eu, particularmente, nunca gostei muito dela. Gostava do personagem. Depois que eu descobri lá que ela saiu, um monte de as besteiradas que ela achou lá, e depois quis voltar, já tinha morrido. Aí deram um jeitinho dela encaixar ela lá numa coisa só por coisa. Também não vi nada demais. Mas tudo bem, não é uma coisa que vai me desgostar se ela aparecer. É isso que eu estou dizendo. Bom, gente, eu acho que eu só quero lembrar vocês, já estamos no final do vídeo, lembrando vocês dos nossos eventos, dia 23 de novembro e no dia 30 de novembro. Nós contamos muito com a presença de todos vocês e quem puder nos ajudar também, doando esses valores para os velhinhos e tudo mais, eu também vou deixar na descrição do vídeo aqui as contas que vocês podem fazer isso e a maneira que vocês poderão receber números. Certo, Fábio? É isso aí. Você fazendo uma doação de 10, 20, 40 reais, você vai recebendo números para sorteio dos 3 calendários oficiais e licenciados da CBS de 2020. Além de outros brindes todos que a gente vai ficar sorteando durante todo o evento para quem estiver lá. Tá bom? É uma tradição nossa, né? Teve um evento nosso que eu acho que só os caras muito azarados que não saíram com alguma coisa na mão. Porque nós sempre doamos, nós sempre fazemos alguns sorteios de brindes nossos lá e Muitos sorteios. muitos, e dificilmente você vai encontrar em qualquer outro evento as coisas que a gente consegue fazer para vocês. E dia 23 vai ser um dia tracker. Você vai lá encontrar com pessoas da melhor qualidade, trackers iguais a você, para discutir Star Trek, para ver cenas de vídeos e de trailers e de short tracks que talvez os romulanos nos ajudem a mostrar. E você vai poder, então, passar uma tarde legal falando sobre Star Trek e ainda ganhar brindes e talvez um dos 3 calendários licenciados 2020 Star Trek. Então é isso aí, pessoal. Novamente, se vocês quiserem nos ajudar ou seguir a gente, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar tudo escrito para vocês, as coordenadas de como vocês podem fazer. De qualquer maneira, eu agradeço muito a presença do Fábio Engler, aqui do meu lado, e desejo a todos uma vida longa e próspera, e até o próximo falando sobre Star Trek. Ah, não se esqueçam, toca no sininho, certo? E se inscreva no canal e siga a gente, que nós estamos sempre divulgando o que a gente achar na internet para vocês verem aí o mais rápido possível. Então, vida longa e próspera, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.